Antes de mais, queria agradecer o ter aceito o nosso convite para estar aqui no nosso programa da Rádio Clube da Feira. O professor Dr. Milton Severo é curiosamente um ex-aluno nosso e atualmente tem inclusive a sua filha a estudar na nossa instituição, pelo que muito obrigado por ter aceito o convite. Não sei se quer fazer uma pequena apresentação para quem nos está a escutar, saber mais sobre si. Sou matemático, tirei o curso na Universidade de Aveiro. Desde que saí de lá, trabalhei sempre na Faculdade de Medicina do Porto e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Tirei doutoramento em Saúde Pública e basicamente tenho trabalhado acima de tudo na área de epidemiologia e de tentar observar as populações e perceber os problemas de saúde dessa área. Sim, o professor Dr. Milton Severo integra a equipa que venceu o Prémio de Excelência Pedagógica da Universidade do Porto em 2019 e tem também trabalhado de forma próxima com Henrique Barros, que também pertence ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e é presidente do Conselho Nacional de Saúde, um órgão consultivo do governo. E a primeira pergunta vai logo pegar numa estimativa que o próprio ISPUC fez em dezembro, em que vocês previam que pelo menos 20 mil portugueses estariam infectados e contagiosos por altura do Natal, e que isso poderia representar um acréscimo de 800 a 1.500 mortos em janeiro. Dados os números da última semana, acha que esta previsão está comprovada? Está a bater certo com a vossa previsão? Ou seja, na verdade está dentro do que nós esperávamos. Ou seja, a nossa previsão dependia claramente, qual seria a média de pessoas que estariam nos encontros de Natal e de Ano Novo. E o que nós dissemos, se tivéssemos encontros, convívios com mais de 10 pessoas, podíamos ter o R0, o índice de transmissibilidade, podia ser superior a 2. Isso significava que se nessa altura teríamos à volta de 5 mil pessoas em cada dia, por isso é que dá os tais 20 mil, porque é o período de infecção, teríamos então uma dobragem desse número ao fim das festas, ou seja, passaríamos então a ter mais 20 mil que o que tínhamos antes. E basicamente os números que temos agora são exatamente isso, ou seja, nós andávamos nessa altura por volta dos 4 mil, 5 mil, e estamos agora, na realidade até era um bocadinho mais baixo, tenho que dizer, em média de 7 dias era à volta dos 3 mil, ou seja, nós nesta fase que vemos aqui estávamos a descer, ok? E estaríamos à volta dos 3 mil casos por esta altura e 3 mil, 4 mil, quer dizer que ao fim se corresse mal as festas e a média de pessoas com contactos elevados, com muitos contactos fosse elevado, faria com que tivesse 2. E 2 significava andar na média atual de casos, ou seja, o 10 mil é à quarta-feira, porque há mais testes, etc. Mas a média atual de casos está à volta dos 8 mil casos diários. E por isso é exatamente o dobro do que por isso esta previsão está claramente dentro do que nós esperávamos, embora a ideia de transmitir essa mensagem era que não acontecesse isto. Ou seja, basicamente que as pessoas tivessem poucos contactos durante a época festiva e assim reduzisse este valor que estávamos à espera. Não foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu exatamente o que nós tínhamos previsto. Mas este aumento dramático dos casos é unicamente justificado pelos convívios que não deveriam ter acontecido durante as épocas festivas ou existem outros fatores a serem considerados? É assim, normalmente é muito difícil em epidemiologia apresentar, ou seja, responder causa e efeito e uma única causa. É difícil às vezes comprovar que é causa e efeito, que existe, esta foi a causa para este efeito, e principalmente dizer que é a única causa. O que nós achamos é que não foi só isso. Nós temos neste momento outras possibilidades de outras razões para isto. Nós temos uma primeira que foi, claramente, houve uma diminuição da testagem durante o período do Natal, ok? E isso pode ser um fator que tenha contribuído em que algumas cadeias de transmissão não tenham sido cortadas. O que quer dizer que um bocadinho, não acho que seja o principal fator, mas pode explicar um bocadinho da subida pelo facto de ter havido ali um período em que houve menos testagem. Embora em média ela não foi assim tão elevada a diminuição na testagem. Outro fator que ainda não sabemos, porque ainda não atingimos um ano, se quiser desde o início da pandemia em Portugal, nós não sabemos se existe um efeito de sazonalidade. Ou seja, se for como a gripe,
o vírus da gripe, normalmente a época de inverno é a época em que acontece o pico da gripe. Quer dizer que se for esse o fator, à partida até pode continuar a subir, ou seja, na realidade teríamos aqui um terceiro fator que poderia explicar, nós temos agora uma vaga de frio, né, nestes últimos dias, e pode ser um fator que contribua para aumentar o efeito das festas. Por isso, entre provavelmente estas três causas e mais algumas que provavelmente que ainda não estão estudadas, terão as principais razões para este aumento agora nesta fase. Um bocado falou do índice de transmissibilidade, dele ter aumentado agora com o Natal. Como é que ele se encontra em comparação com março do último ano, quando avançamos para o confinamento geral? O índice de transmissibilidade, nessa altura, em que em março não havia as políticas de máscara, nem sequer havia muita testagem, não é? Basicamente tivemos até alguma falta de testagem nessa fase, não havia testes. O que aconteceu é que nessa altura até foi mais alto do que isso. Chegámos a ter no início da primeira onda valores de 2,5, ou seja, de valores em que aumentámos por cada geração 2,5, ou seja, cada pessoa infectada infectava 2,5 pessoas, ok? Nesta fase nós estamos, por exemplo, eu estou aqui a ver, eu mostrei agora na app, teremos à volta do 1,3, 1,2, ou seja, o índice de transmissibilidade é mais baixo do anterior. Qual é a diferença principal e porque é esta preocupação? É que o número de casos que nós partimos inicial é muito mais alto. Nós naquela fase começámos na realidade com 0, não é? 0, passámos de 1, 2 e fomos assim subindo, e agora nós começámos com um valor de 3.000. O que quer dizer que mesmo sendo o índice de transmissibilidade mais baixo, ok, do que o primeiro, ele claramente faz com que haja valores muito mais altos que o da primeira, mas é basicamente por essa razão, ou seja, o índice de transmissibilidade é mais baixo, mas partimos de uma base mais alta e por isso essa preocupação. Em segunda-feira, em entrevista ao Jornal Público, referia que o número de casos diários estava a duplicar a cada 9 dias e de óbitos a cada 16. Isto permite concluir que se perdeu o controle da pandemia às cadeias de transmissão? Ainda é um bocadinho cedo para dizer que se perdeu o controle, ou seja, eu tenho que dizer, por exemplo, que nesta fase, claramente, os serviços de saúde pública e toda a gente que trabalha nesta área, que são vários profissionais na área de saúde, está a tentar contactar, não é? Por cada infeccioso convém contactar todas as pessoas que ele teve durante o período em que ele pode infectar pessoas, e esse, pensando que temos 10.000, normalmente deveríamos ter, ele tem que contar 20 pessoas por cada 10.000 pessoas, o que faz com que isto seja um burnout em termos de trabalho enorme. E por isso, claramente estamos nessa fase. Agora, se perdemos o controlo, eu diria que não devíamos ter chegado até aqui. Isso é verdade. Agora, o perder o controle significa que não vamos conseguir voltar aos níveis anteriores. Eu diria que o índice de transmissibilidade, eu espero que até ao final desta semana, se não for um efeito do inverno, que volte para o nível pelo menos de 1, ou seja, não aumentar, ou seja, estar estável. E, claro que tomando as medidas de confinamento, provavelmente passamos abaixo de 1 e vamos começar a reduzir. Mas devo dizer que é importante dizer que normalmente a redução é mais lenta do que a subida. Ou seja, nós subimos rapidamente, em 2, 3 semanas chegamos a estes valores, mas provavelmente para descer precisamos de muito mais tempo do que isto, para voltar aos valores que estávamos antes do Natal, que era à volta dos 3.000, 4.000. E esse período em que uma pessoa é capaz de transmitir o vírus, fala-se muito sobre os assintomáticos, que representam a maior parte dos infectados por Covid-19. Eles são um problema no controle da propagação do vírus ou a sua fraca capacidade de transmissão do mesmo não deve já preocupação? Ou seja, findados os 15 dias recomendados de isolamento, já não representa qualquer perigo? É assim, o primeiro, eles claramente serão. Nós temos que distinguir aqui duas situações. Há os assintomáticos, são as pessoas que claramente não têm sintomas, mesmo sendo positivos. Depois há o que nós chamamos, tipo, com poucos sintomas, são tão levezinhos que a pessoa ignora, ok? Uhum. E isto faz alguma diferença. Os assintomáticos, o que se sabe é que provavelmente terá uma capacidade muito inferior, que foi exatamente o que eu disse, de infectar, ok? Mas terá o problema de, ou melhor, já os que são sintomáticos levezinhos, esses provavelmente propagam isto. E nós sabemos que o número estará à volta por cada pessoa infectada
no início, por exemplo, na primeira onda, isto, por cada pessoa que nós detectámos, provavelmente ficaram 6 sem detectar, ou seja, tais 6 pessoas que provavelmente têm sintomas leves ou desenvolveram sintomas muito mais tarde, etc., são 1 para 6. Agora estará com a melhor testagem que temos agora, 1 para 3, o que quer dizer que sempre que detectamos, por exemplo, se temos um dia que temos 10.000, provavelmente na população estaremos a ter outros 20.000 que não foram detectados. E são esses que têm levado isto para a frente. E claro, mesmo os 10.000 transmitiram alguns, mas a ideia é essa, é muito importante que as pessoas não ignorem os pequenos sintomas. E provavelmente acontece às vezes, tendo um contacto de risco e tendo pequenos sintomas, devem mais rapidamente tentar contatar o SN, o Serviço Nacional de Saúde, para tentar verificar isto. E é importante essa pergunta, porque nós temos claramente que aumenta, nós devemos ter nós chamamos de positividade, que é a percentagem de testes, qual é a percentagem que dá positivos quando se faz teste. E basicamente o que acontece é que atualmente estamos à volta dos 20%. E a recomendação é ser 5%. Por isso estamos a testar muito pouco. Temos que testar mais gente, mais contactos de risco, para conseguir diminuir cortar as cadeias de contacto, de transmissão. Para além do crescente número de infectados, também tem sido notícia esta nova variante do SARS-CoV-2, que já se falou muito sobre a mesma. Esta é uma mutação do vírus que devemos considerar normal, característica de vírus como este, ou lá está, é mais contagiosa e por isso mais alarmante, e que impacto tem para as crianças, se é especialmente problemática? É assim, neste momento a informação que temos é que surgiu a ideia que provavelmente teria mais, contagiava mais as crianças e assim, mas nos últimos 2 dias a informação que saiu é que na realidade isso nos outros países, quando esta variante atingiu por exemplo a Irlanda, isso não aconteceu. Por isso não parece que tenha maior probabilidade de infectar crianças do que os vírus anteriores. Disso também é normal, ou seja, os vírus estão sempre a fazer alterações genéticas, por isso é uma questão normal. O principal problema deste vírus é que parece ter uma maior probabilidade, não é, de infectar, e por isso é um problema. E claro que é assim, tendo uma maior probabilidade de infectar, significa rapidez, ou seja, consegue que o índice de transmissibilidade seja maior e dificulta a nossa tentativa de diminuição de casos. Isso é importante. Embora em Portugal, devo dizer, a percentagem de pessoas que têm esse estirpe e mesmo fazendo em aeroporto, que é uma amostra pouco representativa e por isso bem provavelmente muitos casos importados, ela ainda é muito baixa a prevalência, pelo menos nos últimos estudos que foram apresentados. O que quer dizer que provavelmente para esta onda que estamos a ter não é sem a explicação. Como viu quando eu dei as explicações todas, de possíveis explicações deste efeito do Natal, ok, eu não dei a deste porque claramente não parece que neste momento pode vir a ser um problema, ok, mas ainda não é a explicação para este aumento que tivemos agora desde o Natal. E para não ser o problema, falamos então em novo confinamento geral. Também ainda agora falamos das crianças e da importância que elas têm para a transmissão do vírus. Está-se a discutir se o governo deve ou não manter as escolas abertas ou encerrar, terminar as atividades letivas presenciais. Qual é que é a sua opinião? Confinar, mas não fechar escolas, seria suficiente? Vamos lá ver. Posso dizer já algumas informações. O que é que nós sabemos? Por exemplo, esta política de fechar aos fins de semana nos concelhos que estavam acima de 480 de incidência acumulada há 14 dias. Nós sabemos que antes de entrar desses fins de semana, estes concelhos estavam a subir cerca de 3,5% ao dia o número de casos. Após a aplicação da medida, passou a ter um decréscimo de 0,7%, ou seja, uma medida como esta, simples, a velocidade de crescimento era lenta, tal ideia que eu tinha já reforçado atrás, mas teve impacto, conseguiu diminuir o número de casos. Isso é um dado interessante porque foi uma medida que gerou muita contestação pela acumulação que gerava nas horas de nessas manhãs. Mas até podemos ver, se quiser, para o nosso conselho. O nosso conselho estava a subir e começou nas últimas semanas uma descida lenta, mas estava a descer nas últimas semanas. E por isso, claramente, isto teve impacto. Não é um impacto que faça passar rapidamente para baixo, porque a velocidade passou de subir a 3,5 e só estava a descer a 0,7. Por isso, claramente, não é suficiente. Mas só para explicar que qualquer medida que faça diminuir o número médio de contactos são medidas boas
para tentar controlar. Mas também existem outras. Existe, por exemplo, o cortar o mais depressa possível as cadeias de transmissão e o testar o máximo possível. Tudo isto funciona. Por isso, voltando à pergunta, perdi-me agora Das escolas. das escolas. Nós o que é que sabemos também para além disto? Sabemos que as pessoas, por exemplo, em universidades, por exemplo, nós sabemos que quando se compara indivíduos que estão na universidade da mesma idade, compara-se indivíduos da mesma idade que estão em universidades com os que estão fora da universidade, ou seja, fora da escola, naquela faixa etária, sabemos que os que estão na universidade estão em menos risco, ok? Têm menos risco de infecção. Sabemos que não existiu neste momento um surto, tipo como nós ouvimos nas notícias todos os dias de que há surtos nos lares, não encontramos a mesma informação sobre existir surtos na escola. Estamos a falar de grande, há sempre 1 ou 2 ou 3 casos, mas não existe um surto de dizer há uma escola em que a turma inteira, 30 indivíduos ou 20 indivíduos, alunos, desculpem, alunos ficaram infectados. Por isso, claramente não há dados que nos digam que as escolas sejam um fator de maior risco comparado com o resto das atividades. E falta-me mais um extra que era, e existe outra ideia, que é quando se compara quem é que anda, a incidência da infecção, são exatamente os indivíduos entre os 20 e os 30, 40, que têm incidências mais altas. E o seu pico é sempre primeiro do que o pico nas crianças, ou seja, o que dá a ideia que é os adultos a infectar as crianças e não as crianças a infectar os adultos, ok? Por essa razão, chegando agora nós não achamos que a escola, fechar as escolas, seja a solução. O impacto das escolas parece ser bastante baixo para poder diminuir. Por isso, claramente, não era favorável ao fechar as escolas. Para além de outras razões, não só de saúde, tenho que dizer isto. Claro. Ou seja, eu acho que o melhor elevador social em Portugal é a escolaridade, e principalmente em crianças dos 6 aos 12, estão numa altura em que o não ter aulas presenciais é claramente um impacto de desigualdade, porque há de haver escolas que têm condições, como a Escola Global, para manter isto e conseguem mostrar que conseguem uma aprendizagem, mas existem escolas públicas que não têm condições como a Escola Global para conseguir esse fator de impedir que haja diferenças nisto, e por isso claramente sou a favor de manter as escolas. Há bocado o professor Dr. Milton tinha referido que não devíamos ter chegado a este ponto, não é? De cerca de 8 mil casos diários em média. O que é que deveria ter sido feito de diferente? Porque a sensação que fica é que nós tivemos com o confinamento geral em março, abril e maio de 2020, dali 3 meses. Depois, basicamente, houve uma espécie de miminho de verão para as pessoas gozarem das férias, e depois agora outro no Natal. Ou seja, a sensação com que se fica é que aquele esforço que se fez e aqueles 3 meses que tiveram graves impactos económicos para o país, foram quase que em vão, foram um esforço em vão, e que agora nos obriga a ir novamente confinar. Isto é um raciocínio errado de se fazer, e porquê? Eu diria que não foi tudo em vão. Nós, por exemplo, temos que dizer que, entretanto, por exemplo, a testagem está muito melhor agora do que na primeira onda, por exemplo. Por isso é algo que melhorou de um primeiro momento para o segundo. Nós, quando apresentámos os nossos modelos nas reuniões do Infarmed, nós mostrávamos que sempre que a média de contactos aumenta, e nós sabíamos que as pessoas, quando voltassem à vida normal, ia voltar a aumentar o índice de transmissibilidade, à partida tínhamos medidas para mitigar isso, que era o uso das máscaras, o distanciamento, tentar contribuir o máximo possível para isso. Mas devo dizer que nós, quando estudamos este problema, sabemos que existem algumas regiões, exatamente como a nossa, que têm fatores que fazem com que tenham. Nós sabemos que concelhos que têm muitos trabalhadores na indústria, por exemplo, que têm uma densidade populacional superior aos restantes concelhos, são concelhos que têm mais risco. Okay. E por isso há aqui fatores que eu diria que sabíamos que ia acontecer, mas são a responsabilidade cívica. Ou seja, nós temos, cada um de nós, fazer o nosso papel e tentar perceber que nesta fase, até a vacina e tudo que conseguimos controlar do vírus ficar a funcionar, nós temos que reduzir os nossos contactos ao mínimo possível.
não sinto que tenha sido por medidas erradas, ok? Provavelmente, se me disser este período do Natal, eu diria que provavelmente uma recomendação mais forte sobre o número médio de contactos que a pessoa podia ter para controlar, etc., teria sido uma boa ideia. Mas, por exemplo, eu sei que as pessoas, muitas delas, fizeram o teste rápido para testar antes do Natal, para saber se estavam infectados. Mas isso era uma falsa Exato. segurança. Era uma falsa segurança, porque eles passaram um dia podiam estar outra vez, podiam não estar naquele dia e no dia seguinte sim. Por isso é só para explicar que eu diria que não sei se havia assim uma solução muito diferente desta. Há pouco falamos das vacinas e é com as vacinas que queria terminar esta entrevista, que 2021 começou com a esperança proporcionada pelo início da distribuição das mesmas. Quando é que sentiremos na prática os efeitos das vacinas na redução dos casos diários? Assim, nós estivemos a estudar esse efeito, fazer modelos para perceber quando é que tem efeito e basicamente o que posso dizer é o seguinte. Primeiro, não é possível simplesmente parar agora de usar as medidas, voltando ao início, no nosso R inicial era o índice de transmissão era à volta de 2, 2.5, 2. Só baixo, estamos, mesmo na pior fase agora, estamos com 1.4, 1.3 e assim, mas é com o uso de máscara e com as nossas medidas, já podemos ter falhado um bocadinho, mas com essas medidas. O que quer dizer que nós não podemos, com a velocidade com que a vacinação vai ser feita, que é muito lenta, a previsão é que só em setembro teremos 70%, que é o número que precisamos para ter imunidade de grupo em setembro. Quer dizer que a entrega, depende das entregas até, mas se conseguimos cumprir isso, só em setembro é que podemos dizer que estaremos incapacitados de abandonar estas medidas que temos agora, de isolamento o mais possível, diminuição do número de contactos, uso de máscara, etc. Se nós abandonarmos agora essas medidas, a vacina, quando chegar, já a maioria das pessoas foi infectada. Por isso não serviria para nada. Nós temos que manter claramente isto e se conseguimos manter, teremos isto resolvido lá para a altura do verão. Agora, se conseguíssemos ter uma entrega muito mais rápida, quando digo mais rápida, se conseguíssemos fazer isto em 60 dias, aí sim, nós ao fim de 30 dias, provavelmente teríamos resolvido. Mas isto não depende nem dos nossos governantes, depende da capacidade de produção da vacina. Claro. E assumindo, devo já dizer, que nós estamos a assumir a eficácia que os fabricantes disseram nestes modelos, estamos a dizer 90% de eficácia, porque se a eficácia for menor, temos que vacinar, não 70%, mas mais gente do que está previsto. E depende de todos os fatores que ainda não sabemos, não é? Por isso é só perceber que isto não vai ser resolvido a curto prazo. Temos que ter um bocadinho de paciência e manter as regras básicas de higiene das mãos, etc., para conseguir até chegar a resolver o problema com a vacinação. Temos que atingir os tais 70% de vacinados e isso demora. Foi a conversa com o professor Dr. Milton Severo, epidemiologista e doutorado em Saúde Pública do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Muito obrigado pelo seu tempo e estar aqui na conversa connosco na Rádio Clube da Feira. Obrigado, Will.